Você já sentiu aquele calafrio na hora de entrar num almoço de família? Aquele silêncio que de repente toma conta da sala quando você chega? Aquele aperto no peito ao ver o nome de um parente aparecendo na tela do celular? Então fique aqui, porque o que vou compartilhar com você hoje vai transformar completamente a forma como você enxerga tudo o que viveu até agora. O que você sente não é fraqueza, não é apenas ansiedade, não é coisa da sua cabeça, é discernimento espiritual. É a sua alma captando em tempo real uma verdade que sua mente racional ainda tentava racionalizar. Você estava no centro de algo muito maior do que uma simples discussão familiar. Por anos, pessoas que compartilham seu sangue orquestraram cerimônias sutis de humilhação, encontros às escondidas, fofocas na cozinha, conversas em grupos de WhatsApp onde seu nome era mencionado, mas você nunca foi adicionado. Tudo com um único propósito: apagar sua luz antes que você descobrisse a coroa que sempre carregou. E sabe o que é mais doloroso? Que funcionou por um tempo. Você duvidou de si mesmo. Você pediu desculpas por coisas que não fez. Você se encolheu. Você se tornou menor. E era exatamente isso que eles queriam. Mas o ritual falhou. E é sobre essa virada de jogo que preciso conversar com você. Vou te mostrar como esse jogo funciona por dentro. Porque quando você entende as regras, você deixa de ser um jogador manipulado. Existe um padrão que estudiosos chamam de bode expiatório familiar. Em sistemas familiares disfuncionais, quase sempre há alguém designado a carregar a culpa e a sombra do grupo. Essa pessoa é escolhida, muitas vezes sem que ninguém perceba, justamente por ser a mais sensível, a mais consciente, a mais capaz de enxergar o que os outros se recusam a ver. Pense comigo, numa família onde todos falam mal uns dos outros, o que acontece com aquele que resolve não participar? Ele vira o estranho. Numa família onde ninguém assume responsabilidades, o que acontece com aquele que resolve buscar ajuda, fazer terapia, se cuidar? Ele vira o problemático, o que se acha, o diferente. Sua sensibilidade foi chamada de fraqueza. Seu silêncio foi interpretado como arrogância. Sua bondade foi usada como prova de que você era ingênuo. Cada palavra jogada contra você era como um feitiço, tentando construir uma identidade falsa, uma versão sua que nunca existiu, mas que era necessária para que o sistema doente continuasse funcionando sem precisar mudar. Eles não lutavam contra você, pessoa. Lutavam contra o que você representava, o espelho. Você era, e ainda é, um reflexo indesejado. Sua cura expunha as feridas não curadas deles. Sua luz revelava as sombras que eles evitavam. Seu crescimento era uma acusação silenciosa à estagnação deles. E a única solução... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. O que encontraram foi tentar quebrar o espelho. Agora preciso te mostrar as 3 armas mais usadas nesse ritual de humilhação, porque é provável que você tenha vivido pelo menos uma sem saber ao certo o que era.
A primeira arma é o gaslighting. É uma das formas de manipulação psicológica mais devastadoras que existem. O gaslighting acontece quando alguém distorce sistematicamente a realidade ao seu redor para fazer você duvidar da sua própria sanidade. Isso nunca aconteceu. Você está exagerando. Você é muito dramático. Ninguém fez isso. Você que entende tudo errado. Quando vem de um desconhecido, é mais fácil identificar. Mas quando vem de dentro de casa, da sua mãe, do seu pai, de um irmão como o João, ou de um parceiro que aprendeu esses padrões na família de origem, a confusão é arrasadora. Você começa a questionar sua própria memória, sua própria percepção, sua própria saúde mental. E é exatamente disso que o ritual precisa para funcionar. Um alvo que não confia em si mesmo. A segunda arma é a campanha de difamação. Enquanto você achava que eram apenas desentendimentos, havia nos bastidores uma narrativa sendo cuidadosamente construída sobre quem você é. Uma história que chegava antes de você em qualquer novo círculo social, que sussurrava no ouvido de pessoas que nem te conheciam direito, que garantia que mesmo se você tentasse construir apoio fora dali, esse apoio seria minado antes de se firmar. Isolamento é uma ferramenta de controle. Quando você está sozinho, sem aliados, sem ninguém que acredite em você, fica muito mais fácil te convencer de que o problema é você. A terceira arma é a ameaça constante de rejeição. Essa é a mais sutil e poderosa, porque nem precisa ser dita com palavras. Ela está no olhar que se fecha quando você discorda, no clima que esfria quando você coloca um limite, no silêncio que dura dias depois de você se posicionar. A mensagem é sempre a mesma. Se você crescer, se você brilhar, se você ousar ser quem realmente é, você vai perder nosso afeto e vai ficar sozinho. Para um ser humano, a ameaça de rejeição e solidão é quase tão aterrorizante quanto a morte. Então, você aprendeu a se encolher, a se calar, a pedir desculpas sem saber porquê, a ser menos para ser aceito. A armadilha era quase perfeita, mas o ritual falhou. Antes de seguir, preciso fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha feito a você. Quanto tempo você gastou tentando consertar o que não era seu para consertar? Pense na energia mental que você investiu, tentando entender por que aquelas pessoas agiam daquele jeito. Tentando achar as palavras certas, o momento certo para se explicar. Tentando provar que não era o que diziam que você era. Tentando reconquistar um amor que, na verdade, nunca foi oferecido de forma saudável. Tem gente que passa décadas nesse ciclo. Vai para a terapia tentando se ajustar para ser aceito. Muda de emprego, de cidade, de estilo, de atitude. Tudo para finalmente ouvir um "está tudo bem" que nunca vem. Porque o problema nunca foi você. O problema era o sistema que precisava que você fosse o problema. E entender isso, sentir isso no âmago do seu ser, não só na mente, é o que muda tudo. É o momento em que você para de pedir permissão para existir, para de esperar o veredito de pessoas que nunca tiveram qualificação para te julgar. É quando você recupera uma quantidade imensa de energia que estava sendo drenada nessa busca sem fim. Essa energia é sua, e agora ela volta para onde sempre deveria ter estado. Agora, preciso falar de algo que vai além da psicologia, porque o que aconteceu com você tem uma dimensão espiritual que não pode ser ignorada. Existe um princípio que atravessa histórias sagradas e humanas. Aqueles que foram chamados para algo maior quase sempre passaram primeiro por uma temporada de rejeição, humilhação e isolamento. Não por acaso, não como castigo, mas como preparação. Pense em José, filho amado de Jacó, mas odiado pelos irmãos. Por quê? Porque ele tinha sonhos, porque ele enxergava além, porque algo nele apontava para um destino que os irmãos não conseguiam compreender. E por isso,
não conseguiam suportar. O que fizeram? Jogaram-no num poço, venderam-no como escravo, disseram ao pai que ele estava morto. Mas a história mostra: cada ação dos irmãos, planejada para destruir José, era na verdade um passo no plano maior para posicioná-lo exatamente onde ele precisava estar. A escravidão o levou ao Egito, a prisão injusta o levou à presença do faraó. A humilhação foi o corredor que levou a coroa. Pense em Davi, ungido pelo profeta Samuel, enquanto ainda era um jovem pastor, enquanto todos os seus irmãos mais velhos eram considerados candidatos ao trono. O profeta olhou para cada um e a orientação foi: não é este. Até que chamaram o mais novo, o que cuidava das ovelhas, o que ninguém levava a sério. E foi sobre ele que o óleo da unção foi derramado. Mas sabe o que acontece depois da unção de Davi? Ele não vai direto para o palácio, ele vai para a caverna, para o deserto. É perseguido pelo próprio rei, a quem servia com lealdade. A solidão do campo não era abandono, era proteção. Era um lugar secreto, onde o caráter era forjado, onde a fé era temperada, onde o rei era preparado longe dos olhos do mundo antes de assumir o trono. E você, reconhece esse padrão na sua jornada? A solidão que você sentiu não era abandono do divino, era proteção. O isolamento que impuseram a você não foi para te destruir, foi para te separar, para te preparar, para forjar em você uma resistência e uma claridade que só nascem na pressão, no fogo silencioso, na adversidade. Existe uma frase que transformou muitas vidas, e ela aparece no livro de Gênesis, quando José finalmente se revela aos irmãos que o traíram. Depois de anos, de toda a dor, de um caminho que parecia sem saída, José olha para aqueles que planejaram seu mal e declara: vocês intentaram o mal contra mim, mas o plano maior transformou isso em bem. Essa frase não é ingenuidade, não é negação da dor. É a declaração de quem compreendeu a mecânica de um propósito maior, que a força criadora é tão soberana que pode pegar o que foi planejado para a sua destruição e usar exatamente aquilo como alicerce para a construção do seu destino. O poço que cavaram para você se tornou o ventre do seu renascimento. Cada lágrima que você derramou em segredo, achando que ninguém via ou se importava, essas lágrimas foram recolhidas. Há um salmo que diz que cada lágrima é guardada. Isso não é apenas poesia, é uma afirmação de que nada do que você passou foi em vão. Tudo foi contabilizado, tudo foi preservado e tudo está sendo transformado em combustível para o seu amanhã. Cada mentira contada sobre você foi interceptada. Cada palavra de mal lançada contra o seu nome encontrou um limite. Existe um ensinamento de que a maldição sem causa não se cumpre. E quando você caminha em integridade, mantendo o coração limpo mesmo diante da injustiça, você ativa uma proteção espiritual que neutraliza nos tribunais invisíveis o que foi planejado contra você. A pedra que tentaram usar para te esmagar tornou-se a pedra fundamental de um novo caminho. Mas preciso ser honesto com você agora, porque esse caminho não seria completo se eu deixasse passar uma armadilha que muita gente cai logo depois de entender tudo isso. Existe um perigo real no momento da revelação. Quando você finalmente enxerga o padrão, quando você dá nome ao que viveu, quando você entende que foi alvo de manipulação sistemática, existe uma tentação fortíssima, a tentação da amargura disfarçada de justiça. A amargura se apresenta como consciência. Ela diz: agora eu sei quem eles são de verdade. Diz: nunca mais vou confiar em ninguém dessa família. Diz: estou só esperando o momento em que vão colher o que plantaram. Parece lúcido. Parece até espiritual às vezes, mas é veneno de ação lenta.
A palavra alerta com precisão cirúrgica sobre cuidar para que nenhuma raiz de amargura, brotando, nos perturbe e contamine muitos. Raiz de amargura. Essa palavra é importante. Raiz não aparece na superfície. Raiz fica embaixo, invisível, mas ela contamina tudo o que cresce em volta dela. Você pode estar sorrindo na superfície, prosperar nas finanças, avançar na carreira e ainda assim ter uma raiz de amargura que está envenenando seus relacionamentos, sua saúde, sua espiritualidade. O perdão não é um presente que você dá para quem te magoou. O perdão é a cirurgia que você faz em você mesmo para remover o veneno antes que ele te mate. Perdoar não significa reconciliar. Não significa abrir mão de limites. Não significa fingir que o que aconteceu não aconteceu. Significa que você escolhe não carregar mais o peso da conta que eles te devem. Você entrega essa conta para Deus. E você caminha leve. E eu sei que isso é difícil. Eu sei que tem dias em que a lembrança volta com força total, em que você revive a cena, a humilhação, a injustiça, e a raiva vem junto como se fosse a primeira vez. Isso é humano. Isso não significa que você não perdoou. Significa que você foi profundamente ferido e que a cura não acontece numa linha reta. A cura acontece em espiral. Você volta para o mesmo ponto, mas cada vez mais alto. Cada vez com mais distância emocional. Cada vez com menos poder que aquela memória tem sobre seu presente. E um dia você percebe que lembrou sem dor, que pensou no nome daquela pessoa sem o peso no peito. Esse é o sinal de que a raiz foi removida. Esse é o sinal de que a cura chegou ao fundo. Agora, deixa eu te mostrar como fica a vida de alguém que saiu do outro lado desse processo. Porque esse é o ponto que o ritual nunca previu. Quando você passa pelo fogo sem ser consumido, você sai com algo que não pode ser fabricado, comprado ou ensinado em nenhum curso. Você sai com autoridade. Uma autoridade que confunde, que desconcerta, que deixa seus algozes perplexos. Sabe o que é mais desconcertante para alguém que passou anos tentando te destruir? Ver você sorrir. Não um sorriso forçado, não um sorriso de quem está fingindo que está bem. Um sorriso genuíno, sereno, de quem encontrou uma paz que não depende das circunstâncias externas. Uma paz que excede todo entendimento. Eles esperavam te ver destruído, esperavam sua ruína. E em vez disso você floresce, você prospera exatamente nos campos onde eles apostaram na sua seca. Você se torna exatamente a pessoa que eles tentaram convencer você que você nunca poderia ser. E esse florescimento não é vingança, é evidência. É a prova viva de que o plano deles não tinha poder suficiente para anular o propósito de Deus para a sua vida. O poder mudou de mãos. E eles sentem isso, mesmo sem conseguir nomear. Você já reparou como alguém que passou anos te controlando começa a agir de forma diferente quando você estabelece limites firmes e não recua? Quando você para de pedir desculpas por existir. Quando você para de mendigar validação. Tem uma perturbação, uma ansiedade que eles projetam sobre você de formas variadas. Às vezes com agressividade aumentada, às vezes com uma tentativa repentina de reaproximação, às vezes com uma tristeza que nunca demonstravam antes. Por quê? Porque o sistema de controle perdeu sua peça central. O bode expiatório recusou o papel. E agora o sistema disfuncional precisa se reorganizar sem você como sustentação. Isso não é sua responsabilidade resolver. Sua responsabilidade é continuar caminhando. Vou te dar agora algo muito prático, porque espiritualidade sem ação prática é apenas emoção temporária. O primeiro passo prático é nomear o que aconteceu. Não para se vitimizar, mas para romper o encanto. Enquanto você não dá nome ao padrão, ele continua operando nas sombras. Pegue um papel, se precisar, e escreva:
Eu fui alvo de manipulação psicológica. Eu fui usado como bode expiatório familiar. O que eu sentia não era paranoia, era discernimento. Esse ato simples de nomear começa a romper a confusão que o gaslighting instalou em você. O segundo passo é estabelecer limites com clareza e sem culpa. Limite não é punição. Limite é a estrutura que define onde você começa e onde o outro termina. Você pode amar alguém e, ao mesmo tempo, recusar exposição ao comportamento tóxico dessa pessoa. Essas duas coisas coexistem. Você não precisa cortar ninguém da sua vida para ser saudável, mas precisa ser honesto sobre que tipo de acesso cada pessoa tem a você, a sua energia, ao seu tempo, às suas informações. O terceiro passo é reconstruir a narrativa interna. Por anos, uma narrativa falsa foi instalada na sua mente sobre quem você é. Você é problemático. Você é sensível demais. Você nunca vai ser nada. Você é sortudo demais para achar que vai dar certo. Essas frases criaram crenças, e crenças criam realidade. Você precisa, conscientemente e diariamente, substituir essas narrativas por verdades, não com afirmações vazias, mas com evidências concretas da sua história. Pense, o que você superou? O que você construiu apesar de tudo? Quem você se tornou no processo? O quarto passo é buscar testemunhas saudáveis. Ninguém se cura completamente no isolamento. Você precisa de pessoas que te vejam como você realmente é. Pode ser um terapeuta, um pastor ou mentor espiritual de confiança, um grupo de apoio, amigos que demonstraram lealdade ao longo do tempo. Romper o isolamento que foi fabricado contra você é um ato de resistência espiritual. O quinto passo é honrar o processo, não apenas o destino. É muito fácil olhar para onde você quer chegar e menosprezar o quanto já caminhou. Cada vez que você escolheu não reagir com o mesmo nível de toxicidade que recebeu, você venceu. Cada vez que você manteve a integridade quando teria sido muito mais fácil se vingar, você cresceu. Cada vez que você escolheu continuar existindo, continuou se desenvolvendo, continuou acreditando em si mesmo, em Deus, no futuro. Você resistiu ao ritual e o ritual falhou. O sexto passo, e esse é o que poucos falam, é aprender a receber. Depois de anos num ambiente onde amor era usado como moeda de controle, onde elogios vinham sempre seguidos de uma cobrança, onde carinho era instrumentalizado para manipulação, você pode ter desenvolvido uma dificuldade real de receber. Receber cuidado genuíno. Receber reconhecimento sem desconfiar do que vem por trás. Receber amor sem esperar a armadilha. Isso precisa ser trabalhado conscientemente, porque o propósito de Deus para a sua vida inclui abundância, inclui relacionamentos saudáveis, inclui ser visto e valorizado. E se você tem um bloqueio interno para receber, você vai inconscientemente sabotar exatamente as bênçãos que foram preparadas para você. Pratique receber. Quando alguém te elogiar genuinamente, não minimize. Diga obrigado e deixa entrar. Quando uma oportunidade boa aparecer, não fique esperando o problema que vem junto. Avalie com sabedoria, mas não com desconfiança crônica. Treine seu sistema nervoso para reconhecer segurança quando ela se apresenta, porque por muito tempo ele foi treinado para ver perigo em tudo. Deixa eu te falar sobre o que a exposição divina significa na prática. Existe um princípio espiritual que aparece várias vezes nas Escrituras. O que foi feito nas trevas será exposto à luz. Isso não é ameaça, é lei espiritual. A verdade tem uma tendência natural de emergir, não necessariamente no tempo que você quer, não necessariamente da forma que você espera, mas ela emerge. Você já deve ter visto isso acontecer. Alguém que passou anos construindo uma imagem de bonzinho,
de vítima, de pessoa injustiçada e, de repente, sem nenhuma intervenção sua, a máscara começa a cair. As histórias não se sustentam mais, as contradições se multiplicam e as pessoas ao redor começam a enxergar o que você já enxergava faz tempo. Quando isso acontece, existe uma tentação de dizer, eu falei, resista a ela, não porque você está errado, mas porque celebrar a queda do outro ainda é uma forma de estar preso ao passado. Sua vitória não depende da derrota deles. Sua coroa não é construída sobre a humilhação deles. Seu destino é independente do que acontece com eles. A exposição divina é para a sua libertação, não para a sua vingança. Quero falar agora sobre a coroa, porque esse é o ponto central de tudo. Quando o sistema disfuncional tentou te fazer de bode expiatório, o objetivo final não era apenas te fazer sofrer, era te impedir de assumir sua coroa. Porque pessoas que descobrem quem realmente são, que abraçam o chamado sobre suas vidas, que operam na plenitude da autoridade espiritual que lhes foi dada, essas pessoas são impossíveis de controlar. A coroa não é um símbolo de superioridade, é um símbolo de responsabilidade. É o reconhecimento de que você tem um papel específico a cumprir no reino de Deus, que esse papel tem peso, que exige maturidade, caráter, resistência, e que foi exatamente esse caráter que foi forjado nos anos de pressão que você viveu. Você não foi refinado apesar do fogo. Você foi refinado pelo fogo. O ouro de 24 quilates não existe na natureza. Ele existe depois do processo de purificação, onde todas as impurezas foram queimadas. O que sobra depois do fogo é o que é real, o que é puro, o que tem valor eterno. O que sobrou de você depois de tudo o que viveu, a perseverança, a compaixão que você manteve apesar da mágoa, a fé que você preservou apesar das dúvidas, a integridade que você escolheu quando ninguém estava olhando, isso é o ouro. Essa é sua coroa. E agora preciso te dizer algo sobre carregar essa coroa, porque não é algo que acontece automaticamente. Assumir a coroa é uma escolha diária. É a escolha de não mais se definir pelas palavras que foram ditas sobre você, mas pela palavra que foi dita a respeito de você antes mesmo de você nascer. É a escolha de agir a partir da sua identidade verdadeira, não a partir do medo de ser rejeitado novamente. É a escolha de aparecer no tamanho real que você tem, sem se encolher, para fazer os outros se sentirem confortáveis. Tem dias que isso vai ser fácil, e tem dias que vai parecer impossível, especialmente quando as memórias voltam, especialmente quando alguém do passado reaparece tentando te recolocar no papel antigo. Nesses momentos, você precisa lembrar: o papel foi cancelado, o contrato foi quebrado. Você não habita mais aquela identidade falsa. Você é o que Deus diz que você é. E o que Deus diz sobre você é irrevogável. E agora, a questão mais importante de toda essa conversa: o que você vai fazer com tudo isso? Porque existe um perigo específico para pessoas que tiveram essa revelação, que entenderam o padrão, que viveram o processo de refinamento. O perigo é usar tudo isso como conteúdo de uma identidade de vítima elevada. Eu sofri mais, eu fui mais perseguido, eu sou o escolhido mais incompreendido. Isso não é libertação, é só uma versão mais sofisticada da mesma prisão. A liberdade real se parece com algo muito mais simples e muito mais radical. É o desinteresse pelo julgamento alheio. É a capacidade de estar numa sala onde pessoas estão falando mal de você e sentir uma paz genuína, não porque você não sabe, mas porque a opinião deles simplesmente parou de definir quem você é. É a capacidade de desejar o bem para aqueles que te fizeram mal,
não de forma performática, não para parecer espiritual nas redes sociais, mas genuinamente, porque você entende que pessoas que ferem são pessoas que foram feridas e que a dor deles não é sua responsabilidade carregar, mas também não é sua responsabilidade amplificar. É a capacidade de construir, de criar, de se arriscar de novo, de amar de novo. Não com ingenuidade, mas com sabedoria, sabendo reconhecer padrões, sabendo estabelecer limites, sabendo discernir espíritos, mas sem fechar o coração. Porque um coração fechado não é um coração protegido, é um coração preso. Deixa eu te falar uma última coisa antes de fechar. Se você chegou até aqui nesse vídeo, tem uma razão para isso. Conteúdo na internet tem bilhões de opções. Você poderia estar assistindo qualquer coisa agora. E você está aqui, nesse vídeo, recebendo essa mensagem. Eu não acredito em coincidências espirituais. Talvez você esteja num momento de transição. Talvez você esteja finalmente começando a colocar nome em algo que viveu por anos sem conseguir articular. Talvez você esteja precisando de uma confirmação de que o que você sente é real, de que o que você viveu importa, de que você não está louco, de que tem um futuro à sua frente que não é definido pelo passado que tentaram impor sobre você. Então, deixa eu te dizer diretamente. O que você viveu foi real. O que você sentiu era discernimento. A dor foi real, a traição foi real. E a sua recuperação também é real. Você não foi abandonado no processo. Você foi acompanhado em cada passo, mesmo quando não conseguia sentir isso. E o que está à sua frente é maior do que tudo que ficou para trás. A palavra diz em Jó 8:7, e eu quero que você leve essa frase gravada no coração. Ainda que o teu começo seja pequeno, o teu fim crescerá imensamente. Seu começo pode ter sido marcado por rejeição, por lágrimas, por noites longas sem respostas. Mas esse não é o capítulo final. Esse é o contexto de onde você veio. E o seu fim, o que Deus está construindo a partir de tudo que você passou, crescerá imensamente. O ritual falhou. A coroa... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.